Bom, pessoal, como vocês sabem, o parlamento catarinense não é muito diferente do cenário em outros estados e mesmo no Congresso. A maior parte das mulheres parlamentares aqui em Santa Catarina é feminista. E nós temos aqui uma bancada da mulher, uma bancada feminina, que também, na verdade, é uma bancada feminista, e que reúne um número de mulheres que pensam praticamente da mesma forma. E, aliás, a mulher sempre foi subjugada, esmagada, amarrotada, jogada de lado, pisoteada. A Assembleia Legislativa só defende as mulheres. E os homens? E as crianças? Tem que ter os anãos também. Homem também apanha. Idosos. E apanhar de mulher é muito mais humilhante. E tem os homens que apanham calado também. É lógico que tem que combater. Mas a violência como um todo, para todos, todas as vidas importam. A fala de que é muito mais humilhante homem apanhar de mulher do que mulher apanhar de homem mostra a importância que tem esse projeto de lei, porque essa é uma cultura. A gente precisa combater esse tipo de fala. Eu entendo que o deputado Gessé Lopes foi mal interpretado, né? Ele apenas, imagino, quis dizer que a violência que a mulher perpetra contra o homem, ela tem a característica física, mas também a psicológica, levando em conta que o homem poderia se defender, mas por algum dispositivo psicológico não o faz, levando em conta a sua força física. Às vezes a gente não consegue impedir que alguns projetos de lei sejam aprovados, às vezes sim, conseguimos derrubar na Comissão de Finanças por causa dos custos, dos gastos, às vezes conseguimos derrubar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, por serem inconstitucionais, às vezes no mérito, mas nem sempre isso é possível. Quando isso acontece, os deputados têm a alternativa de apresentar emendas supressivas, emendas ou emendas substitutivas globais, para tentar alterar, melhorar ou modificar um pouco esses projetos de lei. Eu tenho tentado fazer isso com inúmeros projetos feministas que passam aqui na casa. Alguns até têm um mérito e você vê que é bem intencionado, mas infelizmente ignora as profundezas da ideologia. Apesar de eu ter sido proponente dessa emenda, deixar claro que eu a fiz sabendo que o projeto seria aprovado, então tentei amenizar o que, no meu entendimento, podem ser os prejuízos ou efeitos colaterais da proposta. Passou pela nossa mão, nas comissões, o projeto de lei número 0079.2 de 2018, apensado em alguns outros projetos de autoria de deputadas como a deputada do PT, a deputada Paulinha do PDT e também o projeto do deputado Rodrigo Minuto, também do PDT, todos de partidos de esquerda. Deputados que compõem a Comissão de Educação se reuniram em caráter extraordinário. O colegiado apreciou o projeto de lei que institui o programa Lei Maria da Penha Vai à Escola. A intenção da proposta é levar o assunto da violência doméstica para as salas de aula. A matéria já havia sido debatida na comissão, mas a deputada Ana Campanholo apresentou uma emenda. Ela pede que os estudantes sejam orientados também sobre denúncias de falsos crimes de violência doméstica e que trazem grandes prejuízos para a sociedade. E esta lei, ela é muito importante porque ela traz para dentro da escola o conteúdo da Lei Maria da Penha, prevenindo, evitando práticas de violência. A nossa emenda recomenda, neste projeto de lei, que juntamente com o que se ensina a respeito dos direitos das meninas sobre combate à violência contra a mulher, também se ensine sobre a gravidade das falsas denúncias ou das falsas acusações de estupro e violência doméstica, que são uma verdadeira epidemia no nosso país, mencionadas já por diversas juristas, advogadas, inclusive promotoras, mesmo mulheres, que reconhecem esse problema. Vamos conversar um pouquinho agora sobre essas leis, né? Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ela foi sancionada em 2006 e ela é de número 11.340. Em 1983, Maria da Penha, que é uma brasileira, infelizmente, numa tentativa de homicídio, acabou ficando paraplégica. Uma tremenda injustiça e uma violência absurda contra essa cidadã brasileira. O nome dela, então, hoje dá também apelido a esta lei, nome a esta lei número 11.340. O processo que envolvia essa situação triste e que ninguém defende, absolutamente ninguém defende, pela qual passou a Maria da Penha, levou 19 anos para ter uma resolutividade. Isso também é um grande problema no Brasil, a burocracia e a impunidade. Existem outros problemas marginais que estão aparecendo atrelados às denúncias da Lei Maria da Penha, aos boletins de ocorrência, enfim, a esses processos.
Existe uma sanha condenatória, principalmente de movimentos feministas e de pessoas ligadas a ele, que julga no tribunal da internet os acusados, mesmo sem a definição de um processo, sem que tenha transitado julgado, e às vezes até mesmo quando as investigações demonstram que o acusado é inocente. Eu fiz uma lista de alguns casos que vão passar aqui na tela só para você se situar sobre a importância dessa emenda que nós incluímos nesse projeto de lei e a importância de que os nossos jovens e adolescentes saibam sobre a gravidade do crime de denúncia caluniosa. Você lembra, provavelmente, não deve ter esquecido ainda, do recente caso do Neymar e da Nájila. Foi um clássico caso de acusação falsa, né? Falsa acusação de violência, enfim. E, não sei se você sabe, mas agora a acusadora, a Nájila, está sendo indiciada por extorsão e denunciação caluniosa. Aqui em Santa Catarina nós temos também um outro caso muito recente, que é o caso do empresário André Aranha, que por falta de provas foi absolvido do suposto estupro que teria cometido, no caso Mariana Ferrer. Bom, a vida do André foi destruída na internet. A Mariana Ferrer, que é a moça que o acusou, conseguiu milhões de seguidores, conseguiu inclusive fazer uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro, enfim. Para agravar essa situação, ainda teve um episódio lamentável de ativismo jornalístico quando o site do Intercept viralizou o termo estupro culposo. Vazaram trechos cortados da audiência, onde o advogado parece estar humilhando a vítima. Enfim, você precisa assistir isso na íntegra, né, para poder saber o que realmente aconteceu. Nesse caso de ativismo jornalístico, o termo estupro culposo foi difundido, enfim, e isso já foi uma barbaridade mesmo, de desinformação, de julgamento precipitado. Nós temos também um caso em 2018 de uma jovem de 18 anos que se automutilou desenhando uma suástica em seu abdômen. A polícia descobriu então que a jovem mentiu ter sido atacada por bolsonaristas. Nós temos também no ano passado uma mulher que fez uma falsa acusação em Chapecó, município onde eu morei por 30 anos aqui no oeste catarinense. A polícia chegou à conclusão que após o seu marido ter descoberto que havia uma situação de traição de relação extraconjugal, houve então essa falsa acusação de estupro. Temos também um ocorrido de 2020 de um instrutor de autoescola que foi executado pelo Tribunal do Tráfico ao ser falsamente acusado de pedofilia pela própria esposa, que não só encomendou a morte da vítima, como também encomendou que ele fosse torturado. Bom, esses são apenas alguns casos, e nós temos outros também relatados no meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, como o caso do Eberson, que ficou preso 3 anos, foi estuprado na cadeia, contraiu AIDS e depois foi inocentado por uma falsa acusação de estupro. E outros inúmeros casos que nós mencionamos lá no meu livro e que você também deve ter acompanhado pela internet. Muitos adolescentes e quem sabe até mulheres adultas não sabem da gravidade de uma denúncia caluniosa. Olha só, existe um artigo publicado pela advogada Gabriela Ortiz de Camargo que você vai encontrar na internet e se chama O Mau Uso da Lei Maria da Penha, a Criminalização Masculina e a Denunciação Caluniosa. Nesse artigo, a doutora Gabriela chama a nossa atenção para um problema que as próprias mulheres sofrem quando, sem saber, quando ignorando a legislação e a gravidade de uma falsa acusação, se comprometem após fazer uma denúncia mentirosa. Olha o que ela diz, abre aspas, muitas dessas mulheres, por desconhecimento da lei e dos procedimentos judiciais adotados, não sabem a proporção que esta falsa denúncia pode gerar. Assim, ao verem-se diante de uma ação criminal com promotores, juízes, assistentes sociais e audiências onde há a grande possibilidade de a farsa ser descoberta, acabam por retirar a denúncia no receio de sofrerem a devida sanção judicial. Bom, essa advogada, uma mulher, provavelmente tem o mesmo entendimento que eu sobre esse assunto. É muito importante informar as meninas sobre os seus direitos, sobre a Lei Maria da Penha, mas também é importante informar sobre os prejuízos que uma denúncia caluniosa pode promover, pode estragar a vida de um jovem rapaz e até mesmo de uma moça, porque tanto homens quanto mulheres podem ser falsamente acusados de diversos crimes. Para simplificar, e é uma emenda muito simples, nós acrescentamos apenas esse inciso 4º, que diz informar sobre o crime de denunciação caluniosa. Então, no momento em que o professor ou o convidado estiver falando para os alunos sobre esse tema, a importância e o direito das meninas de denunciar qualquer violação, convém também explicar que denúncias falsas, caluniosas e motivadas por qualquer motivo, né? Por vingança, sei lá, o que pode levar uma pessoa a fazer uma denúncia caluniosa, mas é muito comum. Devem ser evitadas, explicitando quais são as consequências e que essa falsa acusação de crime
também é crime. A emenda foi acatada pelo relator, deputado Valdir Cobalcini, e a proposta aprovada pelos parlamentares. Nós esperamos que essa emenda consiga colaborar com esse projeto de lei 79, que foi e seria aprovado, mesmo a nosso contragosto, porque tem uma aceitação, uma popularidade muito grande aqui, com a atividade e o ativismo de deputadas feministas aqui dentro da casa.